Que diabo de esporte é esse, Susto desmenino? da porra, desgraça. Isso é futebol, vagabundo. Tu tá achando isso aí estranho? Imagina quando tu vê os esportes que o Caio vai mostrar no vídeo aí. Isso é burro, vai estudar. Não, doutor, é o certo. Pois é, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês os esportes mais estranhos do mundo. Chafudaria começando em 3, 2, 1. Fala, galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafudaria aqui no YouTube. Roda a vinheta, papai. Chafudaria. E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, gente. Próximo ano vai acontecer um grande evento esportivo, grandioso, um grandioso evento esportivo aqui no Brasil. E eu tenho certeza, com 2 e 2 são 5, que todos vocês conhecem quase todos os esportes que vão ter nesses jogos. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo. Todo mundo conhece muitos esportes, mas tem muitos esportes que muita gente nunca nem ouviu falar sequer. Ou nunca sequer ouviu falar. Tanto faz. Quem manda aqui sou eu. E hoje eu vou te mostrar alguns esportes aqui que no mínimo você vai achar muito estranho. Por exemplo, Bossa Ball. Para começar, a gente já tem esse esporte aí muito louco, que é o Bossa Ball, que foi criado há pouco menos de 10 anos pelo ex-tenista Philip Aikmans, na primeira década de 2000. Esse esporte ele é derivado de 3 esportes olímpicos. É tipo uma suruba de esporte. O Bossa Ball engloba a técnica do vôlei, a agilidade do futebol e as peripécias da ginástica olímpica. Já que o Bossa Ball é derivado de 3 esportes olímpicos, deixa eu falar algumas curiosidades sobre esses 3 esportes. Bom, o voleibol é um esporte olímpico desde 1964, mas em 1996 a versão de vôlei de praia foi inserida nos jogos. E o país com maior número de medalhas no voleibol é a União Soviética, com 7 medalhas. O Brasil tem 4. O futebol foi o segundo esporte coletivo a entrar nos jogos. O primeiro foi o polo aquático. E de todos os esportes, a competição mais imprevisível, com certeza, é a do futebol, que já teve campeões como Nigéria em 1996 e Camarões em 2000. E os países com mais medalhas de ouro nos jogos é a Hungria e a Grã-Bretanha, cada um com 3. Brasil tem nenhuma. E para finalizar, a ginástica artística. A palavra ginástica vem do grego ginastike e quer dizer a arte ou o ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. A ginástica está nos jogos desde 1896, então dá para ver que é mais antigo que a minha avó. E o país com o maior número de medalhas de ouro da ginástica olímpica é a União Soviética. Meu Deus, que novidade, a União Soviética ganha tudo. Então o Bossa Ball é um esporte que une esses 3 esportes aí que eu acabei de falar. E como funciona o Bossa Ball? Ele é composto por 3 camadas de colchões infláveis, 2 trampolins acrobáticos e uma rede. O objetivo do Bossa Ball é simples, é simplesmente fazer a bola tocar o solo do adversário. E aí são 8 jogadores, 4 de cada lado, e ganha quem fizer 15 pontos primeiro. Que esporte louco! E eu fico pensando o que passou na cabeça desse ex-tenista pra ele poder inventar um esporte desse. Amor, eu tenho que inventar uma coisa diferente aqui, uma coisa bem doida, uma coisa louca. Eu tô sem fazer nada. Deixa eu ver aqui, eu gosto de futebol. Eu pratico vôlei também. Vôlei é bom também. Vôlei, vamos misturar vôlei com futebol. Bom, mas eu pratico ginástica há 10 anos. Não é meio homenagear, não? Mas seria uma coisa louca, né? Seria. Vôlei, futebol e ginástica artística. Eu vou pegar uma cachaça pra poder rir e comemorar. Não, pera. É que eu tava pensando assim, minha avó pratica tirar o alvo. Vamos homenagear ela? Tua avó? É. Pratica tiro ao alvo? Sim. Pede pra ela tacar o tiro nela mesmo, porque eu não vou homenagear ela não, viu? Um abraço. E vamos para mais um esporte estranho, vai, roda. Boxe e xadrez. O boxe e xadrez é a junção de 2 esportes muito praticados no mundo, que é a bila e a arraia. Não tem nada a ver, é o boxe e o xadrez, né? Já tá no nome, precisava nem ter falado isso. E pra você ter noção como esse esporte diferente é levado a sério, hoje no mundo tem cerca de 80 atletas inscritos na associação do boxe e xadrez. E o boxe e xadrez, ele deriva de um esporte olímpico, que é o boxe, e o país com o maior número de medalhas de ouro é os Estados Unidos, com 49, e o Brasil tem uma. Graças a Deus, pelo amor de Deus, tava demorando. Uma. Mas como é que funciona o boxe e xadrez? É uma coisa bem louca. 4 minutos de xadrez e depois os competidores vão para 3 minutos de porrada na cara. É boxe até não querer mais. Agora, sabe o que é louco? Eu fico imaginando como seria um atleta de boxe e xadrez numa discussão na rua. Sai fora, menino, tá doido? Eu vou chamar minha mãe, eu. Sai daqui. Sai. Se tu parar de fazer o que eu vou fazer contigo, O que tu vai fazer comigo? vou dar um checkmate na tua cara. O quê? Dá um checkmate na tua cara, mano. Checkmate. Não tô entendendo é nada. Quidditch ou quadribol. Esse esporte aí vocês conhecem. Quem é fã de Harry Potter, assim como eu, conhece bastante esse esporte. Mas muita gente que é fã de Harry Potter não sabe que esse esporte ele é praticado de verdade.
Eu juro que meu sonho era jogar um negócio desse. Pouca gente sabia que tinha esse esporte. E agora, o Chafurdaria está sabendo. Ou seja, a gente também é cultura. E o Quidditch ou quadribol, assim como os outros esportes, também deriva de outros esportes olímpicos. O basquete e o rugby. E vocês sabiam que o basquete é um esporte olímpico desde Berlim, 1936. E o país com o maior número de medalhas de ouro no basquete é os Estados Unidos, 21. O Brasil não tem nenhuma. Ei, Brasil! Já o rugby foi praticado 4 das 7 primeiras edições. Depois dos Jogos de Paris, em 1924, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, resolveu tirar o rugby dos Jogos. Mas tem uma notícia boa para quem pratica e para quem é fã do rugby. Próximo ano, nos Jogos, eles vão estar de volta. Mas voltando pro quadribol, quem não conhece, eu vou explicar agora como é que funciona o jogo. As partidas são formadas por duas equipes, 7 de cada lado, que montam em vassouras e eles não voam. E são usadas 4 bolas nesse jogo. Uma goles, 2 balaços e uma pomo de ouro. Quem assistiu Harry Potter sabe do que eu tô falando. Ah, e vale ressaltar que esse jogo foi adaptado para a vida real sob a forma do quadribol de trouxas. Quer dizer, ninguém voa, ninguém faz magia, é um jogo normal. Eu não queria ser trouxa não, eu queria ser a Vingardium Leviosa. Vamos pro próximo esporte. Hóquei subaquático. Hóquei subaquático, esse é diferente. Foi inventado por Alan Blake em 1954, simplesmente com o intuito de entreter os mergulhadores na época do inverno. Simplesmente por isso. Ah, estamos aqui passando frio, tem nada pra fazer, vou fazer o quê? Ah, vamos inventar um jogo? Eu tô com frio, vamos inventar um jogo aonde? Perto da fogueira? Não, dentro d'água. Olha o pensamento do cara, macho. Conhecido inicialmente como Octopush, ele é praticado principalmente na Europa, no Reino Unido, na França e na Holanda, que são hoje as grandes potências do esporte. E esse esporte muito louco é derivado do hóquei na grama, que foi produzido em Londres em 1908. O país que tem mais medalhas de ouro no hóquei sobre a grama é a Índia, com 8 medalhas. E o Brasil, adivinha? Tem 0. E o hóquei subaquático funciona da seguinte forma. Ele é jogado numa piscina de 25 metros de comprimento por 15 de largura e a piscina pode ter até 4 metros de profundidade. Os jogadores ficam submersos sem o uso de equipamentos de mergulho. Eles utilizam a apneia. E para quem não sabe, a apneia é uma técnica de interrupção da respiração. Para quem não sabe, você fica sem respirar debaixo d'água. Uma coisa muito louca. Parece coisa de super-herói, mas tem gente que consegue ficar até 1 hora ou até mais sem respirar debaixo d'água. Se eu passar 20 segundos, eu pego um ataque e morro ali mesmo, dentro da piscina, porque eu não consigo não. É muito louco esse esporte aí, porque eu acho que eu não conseguiria jogar nem 30 segundos sem engolir 2 litros d'água. Eu não conseguiria nem a pau. Agora, o bom desse esporte é o quê? Que quando você tá com sede, você não precisa sair do seu local para beber água. É só você abrir a boca e dar uma sugada. Vai comer 4 litros. E por último, mas não mais importante, o esporte mais louco de todos, senhoras e senhores, com vocês, carregamento de esposas. Meu Deus do céu, o que falta inventar ainda? Esse esporte surgiu na Finlândia e o campeonato mundial começou a ser praticado em 1997. Agora eu fico pensando, o que a Finlândia faz para poder inventar um esporte desse? Eu acho que não faz. Passo o dia sem fazer nada. Ah, tô sem fazer nada, o que eu vou fazer? Vou estudar, vou trabalhar, vou criar um esporte. Qual? Carregamento de esposa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se bem que tem muita gente querendo entrar nesse esporte aí, pra carregar a esposa, carregar pra bem longe e nunca mais voltar. Por incrível que pareça, o carregamento de esposa, ele deriva de outro esporte que está nos jogos, levantamento de peso. E o levantamento de peso, também conhecido como halterofilismo, estão nos jogos desde a primeira edição. Então, se vacilar, é o esporte mais antigo. E o país com maior número de medalhas de ouro no halterofilismo, adivinha quem é? União Soviética. 39 medalhas. Eu vou me inventar uns jogos só pra União Soviética, porque eles só querem ganhar tudo. E como é que funciona esse esporte totalmente estranho? Consiste em carregar a esposa por um pouco mais de 250 metros, pelo amor de Deus. Se eu conseguir carregar minha esposa 10 metros, eu já sou um campeão. E digo mais, ainda tem obstáculos, e quem chegar no menor tempo possível no final da prova vai ser o ganhador. O prêmio é dado de acordo com a massa corporal da mulher, só que em litros de cerveja. Eu não entendi porra nenhuma, só que se tem cerveja no meio, eu já tô dando valor. Agora, apesar desse esporte ser estranho, eu conheço algumas pessoas, eu conheço alguns amigos que estão praticando o carregamento de esposa. Só que em vez de carregar as dele, eles estão carregando as dos outros. Pra eles. Indireta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e quer continuar assistindo a Chafurdaria, clica aqui e se inscreve. Se você tá pelo celular, é nesse botãozinho aqui no seu celular. Você vai no seu celular, clica aqui, você vai ser um inscrito do Chafurdaria. Essa é a campanha O Brasil Inteiro Joga. Se você quiser ver vídeos de outros youtubers, é só clicar ali, ó. Tem vários vídeos legais, assim como esse. E não deixe de acessar o link ali embaixo, ó, www.brasilinteirojoga.com.br. Vai lá e acessa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, hein? Valeu, é nóis! E aí, mano, a mesma música minha, coincidência. Ei, mano, te falar uma parada, eu tô praticando um esporte novo aí. Qual é? Carregamento de esposa. Ei, mano, tem como eu carregar a tua?